povo. Eram muitas igrejas no Brasil, também se ouve. Tinha igreja Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana e Católica. Mas era uma comunidade pequenininha. Você podia contar quantas casas tinha. Mas o povo que ia para a igreja era dos cantões, era da roça mesmo, da roça. Uns iam a cavalo, outros iam a pé, mas carro ninguém tinha. E nem carro chegava naqueles lugares. Então, irmãos e irmãs, por que eu estou falando isso? Hoje temos vida, saúde. Jesus te deu saúde, te deu força, deu a mim saúde e força, como deu aquele povo lá. Tinha uma irmã que tinha 18 filhos, ela era minha professora na escola dominical. Ela falava assim comigo, ela citava meu apelido que era Tuquinha. Nesse texto aí, eu pegava a revista, abria e lia aquele texto que ela pediu para mim na escola dominical, e ela tinha só 18 filhos. Agora explica. Eu não, a professora é a senhora, minha filha, e explica o que você entendeu aí. E aí, irmã, eu tinha que me virar e agora e explicar o que eu tinha entendido. E era assim. Hoje, a escola dominical, glória a Deus, os professores estudam, se preparam. Nós temos, graças a Deus, aqui nosso pastor, que é o nosso professor. E o povo tem tanta dificuldade de vir para a escola dominical. E lá não tinha não, irmãos. Essa mulher tinha 18 filhos, só os dela formaram na igreja. Só 18 filhos. Só. Então, irmãos, é isso que eu quero deixar para nós nesta manhã. Vamos perseverar na oração, que é a oração que dá força, que alimenta, que incentiva. Ana estava no templo, ela era uma profetisa. Se ela estava ali, é porque Deus dava força a ela tinha vigor, ele revigorava a força, o ânimo, a saúde dessa mulher, com 84 anos. Aqui eu acho que não tem ninguém com 84, não é? A minha mãe já tem 86, mas a minha mãe tem ânimo de ir para a igreja, não todo dia como ano, mas ela tem ânimo de ir para a igreja. Então, irmãs e irmãos, vamos continuar perseverando. E aqui, ó, a palavra, ela nos incentiva e está falando para nós nesta manhã, porque ela tem falado para mim. E uma forma de você saber que Deus está falando para você é orar, perseverar, buscando e lendo a palavra de Deus, que aqui tem resposta para tudo. Eu agradeço por você. Glória a Deus. A pessoa não, 18 filhos ainda ir para a igreja. Tem gente que tem dores, acha difícil. Não dá tempo de arrumar. Não tem sim. Quando nós queremos fazer algo do Senhor, não tem dificuldade, né? Não tem dificuldade. Glória a Deus. Nesse momento eu quero ouvir a irmã Quinha louvando ao Senhor, falando, dando uma palavra. Em seguida eu já vai louvar o Senhor, viu? Aqui me chama Jaqueline, viu? Cumprimentos, irmãos, com paz. Amém. Vamos louvar a Deus, então, comigo. Fala que o Senhor é fiel conosco, né? Olha que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
ouvir a Dani neste momento. Irmãos, este hino que eu só dá acabou de louvar, esse hino ele é da autoria do pastor Manuel, viu? Cumprimento a todos com a pastor. É muita alegria estar aqui nesta manhã, louvando, exaltando o nome do Senhor. E para nós, né, é uma graça que o Senhor nos dá. Nós não temos obrigação de ser, quer dizer, nós não temos que sentir isso como obrigação. É uma graça para nós louvarmos e exaltar o nome do Senhor, ter essa oportunidade, né, irmãos? Quantos não têm e querem ter? Quantos têm desperdiçam? Quem está perdendo? Quem desperdiça isso é eles que estão perdendo. O Senhor, Ele precisa de nós sim, mas nós precisamos muito mais dele. É a gente que tem que buscar. E eu estou morando na Serra, né? Aí quando o meu marido trabalha dia sim, dia não. E ele fala, quando é o domingo que ele está de folga, ele fala, hoje é o dia mais feliz da minha vida. É o dia que eu posso estar na casa do Senhor, com os meus irmãos, louvando o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui, depois eu vou procurar um breve testemunho, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É muito maravilhoso o que Deus faz com a gente, né? Às vezes a gente nem entende. Há 15 dias atrás, eu, sem saber, tive uma hemorragia, uma úlcera estourou no meu estômago. Eu nem sabia que eu tinha úlcera. Tomei uma medicação e me fez um mal. E eu passei mal, eu não sabia. Durante a semana, eu não senti nada durante a semana. Foi a semana todinha de hemorragia, eu não sabia. Começou na terça-feira, eu imagino que tenha começado na terça-feira. Quando foi no sábado, eu passei muito mal, fiz muito vômito, fiquei muito sangue, e fiquei muito contra. Eu imagino que seja por causa disso. E não procurei médico não, porque eu tinha comido uma comida diferente na sexta-feira, eu pensei, vai ver que eu passei mal por causa da alimentação. E passei o dia normal. No domingo eu passei bem, tomei muito soro pela manhã, por conta mesmo. E conversei com a Dani, que era o que eu estava sentindo, pelo amor de Deus, procura um médico urgente. Aí eu falei assim, bom, o médico estava trabalhando, não tinha como eu ir no médico e deixar os meninos com quem? Eu continuei, fui para casa, fiquei tranquila. E na segunda pela manhã, mandei o menino para a escola, comi tudo direitinho, fiz almoço para deixar para a janta. Aí de tarde um chegou, o outro foi. Eu falei, espera, agora sempre leva no médico. Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele até assustou. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala comigo as coisas direito. Aí fui pro médico, chegou lá, não voltei. Aí eu fiquei hospitalizada. Eu estava com uma anemia profunda por causa da hemorragia. Nunca tive anemia na minha vida. Aí eu fui fazer endoscopia, constatou que eu tinha tido uma úlcera que tinha estourado e que já estava cicatrizando. E o rapaz perguntou, mas você não sentiu nada? Eu falei, nada, não senti nada, não sei o que aconteceu. Eu só vim ao médico, principalmente quando eu estava muito fraca. E mesmo assim, na segunda-feira, se eu tivesse tido tanta fraqueza, mesmo que cada um falou, eu não iria não. Mas eu muito fraca, eu fui no médico. Aí lá eu fiquei hospitalizada. Quem eu conheci, que tinha conhecimento sobre a causa, falou que eu precisaria ter tomado sangue, mas a médica, eu não sei por que motivo, não me deu, mas Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, em nenhum momento eu me desesperei. Porque aconteça o que acontecer, eu sei que Deus está no controle das nossas vidas. Quem somos nós para negar ao Senhor o que está acontecendo com a gente? Eu, lógico, preocupada com meus filhos em casa, mas eu falei assim, Senhor, se eu não posso cuidar, o Senhor cuida por mim e envia pessoas para estar cuidando. Então esse versículo carrega muito comigo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque muita gente se desespera com o problema de saúde que tem. Mas para quê? Nós temos um Deus que pode tudo e tudo está nas suas mãos. Então, nós aprendamos a depositar no Senhor a nossa confiança e esperar só nele. Ele sabe tudo o que acontece com a gente, ele tem tudo sob controle. É isso que eu quero deixar para as irmãs essa manhã. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor, né, são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, eu falo sempre também esse versículo, né? As misericórdias do Senhor não têm fim, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Glória a Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu quero também ouvir uma palavra pela Dalila, nossa
eu sei que todo mundo aqui nessa manhã está sentindo a presença do Senhor. O Senhor tem seus meios de trabalhar e o Senhor está falando conosco. Aleluia. Toda pensando nessa canção para o Senhor. Irmãos, o tema foi bem propício. Perseverar em oração. E Deus tem falado comigo, não desse tema, não assim, desse versículo, né? Mas em outro eu vou explicar por quê. Jeremias 17, 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu fico imaginando como nós seríamos se não tivéssemos Deus cuidando de nós, né? Nosso coração é enganoso, irmãos. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Eu lembro de Sansão. Não sei se é por causa de vida do meu nome, né? Tá ligado? Mas eu me lembro de Sansão, quando achou que era grande coisa, que poderia resolver, né, as coisas do jeito dele, e acabou sendo traído por Dalila e sofrendo muita coisa, fazendo o povo sofrer muita coisa, né? Me lembro também de Isaac, né? Quando foi ludibriado, foi enganado por Jacó. Claro que Deus tem propósito em todas as coisas, mas ele agiu com o coração, né, irmãos? Passou a mãozinha ali, naquele pelo ali, achou que era o filho dele, não estava vendo, não estava chegando, mas ele agiu com o coração e foi enganado, porque o nosso coração é enganoso, né? Então, por isso que nós devemos realmente estar perseverando em oração, para que o Senhor faça com que a gente consiga discernir, né? Quando as coisas são do Senhor, quando as coisas são do nosso coração, quando nós temos que agir realmente na vontade do Senhor. Para dar essa oportunidade, não Jesus. Nosso coração é enganoso mesmo. Eu queria chamar a Marisa para louvar o Senhor, com aquele louvor que diz assim: meu Jesus maravilhoso. Que nós temos que estar aos pés da cruz do Senhor. Né? Eu sei que hoje todo mundo está aqui depositando suas petições aos pés da cruz do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração ao prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo em meu coração. Ó, dá-me forças para continuar. As promessas
Está morando aqui agora, qual é o nome da irmã? Jussara, irmã Jussara. Tem mais alguém nos visitando? Eu acho que conhece todo mundo aqui, né? Tem a irmã Edna, que é nossa, é prestada, mas é nossa. Então, nós vamos saudar a irmã bem-vinda, ela é bem-vinda em nome de Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, vocês são. Irmãos, para quem não sabe, a irmã Jussara, ela veio de onde? Ponta da Fruta, está aqui morando no prédio aqui, logo na segunda rua. Desde que ela veio para aqui, ela é a nossa companheira de oração. Deus faz essas coisas, né? Quando Ele vê que nós precisamos de companheiras, traz de longe, amém? Ele traz de longe. E nós vamos agora ouvir a filha da irmã Cleuzeli, louvando também ao Senhor. É uma pré-adolescente aqui da nossa casa, né? Nós louvamos o Senhor pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. E vamos também respeitar e honrar as nossas crianças, né? Porque Deus usa também, amém? Essa oportunidade com o Senhor, amém? Amém. Eu vou cantar a minha Renata Amizade, espero que vocês gostem. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. E em soluço já não ouço tua voz. Que saudades eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Que saudade eu estou de você. Marquei de conto porque eu queria conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Volta. Ainda sou seu amigo de verdade. Agradeço por ter no Senhor. Hoje é tempo, né, de se arrepender, de voltar, reatar a aliança, a comunhão com o Pai. Aleluia! E Jesus está aqui. E através de Jesus, nós vamos até o Pai. E o Pai renova a nossa comunhão com Ele. Xarapá, tudo errado. Irmãos, Deus está neste lugar. Aleluia! Mês de maio, eu me encontrava na casa da minha filha, olhando os meus netos, falei com o meu pastor, falei com o seu filho, que é pastor aqui também, falei com minhas companheiras, fui para ali, fiquei 13 dias, lá orando para minha filha, que foi para o Haiti, junto com algum grupo, orando pelos meus netos, encarregada de levar, de buscar, de olhar, né, no colégio. Mas, segundo a vontade do Senhor, que Ele está aqui. Até agora silenciei, desde maio. E Deus ontem ministrava o meu coração. Pai, o que eu tenho te dado é bom, é maravilhoso. Deus fala bênção para nós. Né, meu marido, nós também temos que aprender, ouvir da parte do Senhor a sua correção, para ir melhorando, como a nossa irmãzinha cantou aqui, melhorando a nossa comunhão com Deus, melhorando a nossa comunhão com os irmãos. Olha só o que é que Deus nos deu, meus amados, para a união feminina desta igreja com Luciana em maio. Guardei até agora. Falei só para a irmã Ivete, para nós orarmos. Foi, irmã Ivete, numa oração. E ontem à noite,
noite Deus falou, chegou o momento de você falar, aleluia. É tempo de calar, tem tempo para falar, tem tempo para interceder, tem tempo para chorar, diz Eclesiastes 3. E a gente tem que aprender, ouvir, guardar, esperar o sinal da parte do Senhor. Deus me mostrara, da glória e honra do nome dele, na união feminina dessa igreja, 2 grupos, irmãos, presta atenção, liga no céu. Não precisa estar falando nada, é só cada um de nós ver qual é a posição que nós estamos nela. Se é na posição espiritual ou se é na humana, carnal. Deus me mostrava 2 grupos divididos no meio dessa união feminina. Eu vi 2 grupos, um na frente e outro atrás. De repente, o de trás chegou onde tinha que chegar, estavam na frente, os 2 chegaram no mesmo lugar. Aí uma perguntava assim: o seu grupo tem nome? Ela dizia assim: tem. A outra: não me diz qual o nome do seu grupo. Ela diz assim: Videira. Videira não é videira. Videira. O Espírito Santo me dando o discernimento, o Senhor dizia: um está na graça e outro está na carne. Vocês que têm estudo, cheguem em casa, pesquisa na internet que vocês vão ter a resposta. A resposta que veio para mim veio do Espírito Santo. O Senhor falava de vanglória, de vaidade, de vale. Vale é o quê? Preste, né? Vanglória é a gente fazer para nós, fazer para aparecer. Então, né, irmã Marlene? Nós sabemos se nós estamos agradando a Deus ou não é verdade? Pessoalmente e também coletivamente, né? E para a união feminina, irmã Luciane, irmã Ivete, irmã Diná, todas as irmãs que fazem parte do conjunto El Shaddai, nós temos que estar o quê? Filipenses 2. Ontem aqui o Senhor falou comigo, cheguei em casa numa aflição, não, o Senhor, você nesse congresso vai estar passando essa mensagem que eu te dei em maio. Chegue em casa, irmã Luciane, você que está aqui junto com a irmã Ivete, comigo, com as irmãs do conjunto, sou mais responsável, né? Olha a responsabilidade que está mesmo de vocês aí. No meu ombro também. Porque quando vocês estão chorando, eu estou chorando. Quando vocês estão sorrindo, eu estou sorrindo. A vitória da união feminina é a minha vitória, né? Então o Senhor me deu isso. O Senhor sabe o que o Senhor quer? Que nós tenhamos o mesmo pensamento, a mesma fé. O que o Senhor ministrou para nós? O amor seja não fingido. Quando está correndo tudo muito bem, maravilha, a gente abraça com facilidade, beija com facilidade, não é Dalila? Mas quando alguém pisa no nosso carro, não é, irmã Marlene Santos? A gente logo diz: é do ser humano, é normal. Mas só tem uma coisa: a gente tem que fazer como está lá em Filipenses, como Jesus nos ensina. Tomar o exemplo de Jesus, né? Não deixar que indiferença, que nada, venha nos separar do amor dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Amém? E eu falei para o Luciano assim: Luciano, o Senhor tem nos dado pela sua misericórdia, que Ele está fazendo e quer fazer obras maiores. E quando nós orávamos, pedindo a Deus uma companheira, e Deus, então, orei por 3 meses, o Senhor levantou a Luciane, eu fui conversei com a irmã Diná, não foi, irmã Diná? Conversei com o pastor Mário, aí o Senhor levantou a irmã Diná, sempre para estar conosco. Foi na saída da Lordeiro, não foi? Ou foi na saída da Edna? Foi na saída da Edna, né? Deve ver depois da Lordeiro. Aí Deus levantou a Luciane. Então, Deus me dava uma visão. E havia uma grande festa e muito alimento. E alguns dos obreiros nos ajudavam. O irmão Alexandre estava junto. Uma festa imensa. Um banquete enorme. Aí eu tirava um pedaço de churrasco. Um churrasco que parecia que não era carne daqui, Marisa. De tão maravilhoso. Eu ia com vontade de comer, eu não vou comer, não, vou dar a Luciane. Luciane, prova aqui. Aí a Luciane pegava o garfo, provava. Uma Conceição oferecer. Tem gosto de quê, Luciane? Gosto de muitos frutos. Olha aí o que Deus tem para a união feminina. Por que o diabo peleja contra nós, vai nos botar uns contra os outros? Conjunto El Shaddai andando com a liderança da união feminina, as irmãs da oração andando junto,
exemplo de Cristo. Amém? Chega em casa, vocês que têm estudo, porque eu só tenho um primário, viu? Mas o Espírito Santo, às vezes eu estou lá quebrando a cabeça. Senhor, o que é isso que o Senhor está me mostrando aqui? Senhor, Senhor, Senhor. O Espírito Santo vem e vai falando. Mas Senhor, não é videira? Não. Aí ele aprendeu essa palavra, vocês pesquisam que coisa gloriosa. Deus fala, ele não tem nada feito com glória. Porque sabe por quê, irmão? O orgulho e a vaidade mata a presença de Deus nos nossos corações. Não é verdade, Madina? Mata, deixa a gente com uma florzinha bem murchinha, que não foi regada, que não foi dubada. Mas quando a gente se derrama perante o Senhor, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, Deus vem com a tamanha glória, Deus vem com uma grande enxurrada de bênçãos sobre nós, principalmente as bênçãos espirituais. Nós estamos precisando, minhas amadas irmãs, porque Deus tem falado que vai adentrar pessoas pela porta desta casa, ou até mesmo pela internet, para nós estarmos intercedendo para Deus ministrar cura. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus quer fazer, mas eu e você temos que estar na posição, todas nós, debaixo da graça e da unção do Senhor. Amém? A mãe médica está orando, não está passando a palavra para a Mandiná, que ela vai estar dando a palavra final para nós. E ele está sentindo o Senhor aqui, amém? Aleluia! O filho obediente, mesmo o Senhor, chamando a atenção dele, ele continua amando a Deus, aleluia! Continua amando ao Senhor. Então vamos continuar amando o Senhor, amém? Graças a Deus, né? Manhã maravilhosa, né? Testemunhos, muitas vezes o Senhor tem derramado. Não foi fácil mesmo, não. Muita luta para chegar até aqui. Eu perdi um pouco de saúde essa semana, não pude falar quase. Eu pensei que eu não ia estar aqui nessa festividade. Mas eu posso dizer, nós podemos dizer que até quem nos ajudou o Senhor, né? Veio gripe, veio uma porção de problema, meu esposo também passou mal, tive que levar para o hospital. E foi aquela luta. Mas oramos e confiamos no Senhor. Como a palavra diz do Senhor, perseverar em oração, né? Vamos orar. Sabemos que a nossa irmã já está nas mãos do Senhor, mas o Senhor possa estar usando a tua filha. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor Deus, nós já chegamos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença santa e maravilhosa, Pai. Obrigado por essa alimentação tão maravilhosa que tem nos concedido nesta manhã. Pai, agora nós queremos interceder pela tua filha. Sabemos que ela já está nas tuas mãos, mas que o Senhor usa como um vaso teu, Senhor, para falar, Senhor Deus, continuar falando para nós nesta manhã. Pai, por tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, podemos aceitar. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e quase que nem precisava mais falar, porque Deus tem usado as irmãs de uma forma tão maravilhosa, todas as irmãs. Ontem à noite o Senhor tem nos falado muito mesmo, e nós estamos enriquecidos, né, com a palavra de Deus. Agora só falta nós pormos em prática, né? Não é somente ouvintes esquecidos, não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Assim disse o apóstolo Tiago para a igreja do Senhor. E serão muito poucas as minhas palavras, eu quero somente meditar com os irmãos em alguns versículos da palavra de Deus, porque o nosso tema é oração mesmo. E nós estamos num tempo, irmãos, que precisamos orar muito, não é pouco não. Então, quanto mais falarmos em oração, melhor é para nos conscientizarmos do nosso dever, de nossa necessidade, da necessidade do povo de Deus, da necessidade das famílias. Nós sabemos que o diabo não brinca em serviço. Ele está em nosso redor, bramando, leão, buscando a quem possa tragar, diz o apóstolo Pedro. Então, estamos assim, precisando muito de ter uma vida de oração. E a oração, ela tem alguns segredos
nos ensinou a orar. A Bíblia nos ensina a orar. Então, em Lucas capítulo 18, diz assim, Jesus falando uma palavra, Lucas capítulo 18, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem ou outro. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois distanciou, ainda que não tema a Deus nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-me justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Então esse texto nos mostra o que nós estamos falando desde ontem, de estar perseverando em oração. O que é perseverar? Perseverar é insistir, é continuar, é bater na porta, como disse Jesus em Mateus 7,7, pedi e dá. Buscai e acharei, batei e abri-se. Então isso fala de uma persistência, isso fala de uma insistência, isso fala de uma oração de fé. E muitas vezes a gente ora e não crê que Deus vai responder, não é verdade? A gente pensa como aquela igreja que orava por Pedro, a igreja na casa de Marco, orava por Pedro na casa de Maria. Pedro estava preso. No dia seguinte, ele ia ser morto pelo rei, por Herodes. E a igreja ficou orando durante aquela noite inteira. Pedro clamava, buscava o livramento. Aí o anjo foi lá na prisão, soltou Pedro, as portas se abriram automaticamente, ele se viu livre na rua e foi bater na casa de Maria, e bateu na porta. Lembra dessa história? Deus conta lá em Atos. E quando uma menina que estava na oração chamada Rocha foi atender, alguém estava vindo. E ela foi atender enquanto os outros estavam orando insistentemente, Senhor, solte Pedro, livre Pedro da morte. E a menina, quando abriu a porta, era quem? Era o apóstolo Pedro. E quando ela levou a resposta para os irmãos, Pedro está aí, eles não acreditaram. Não, Pedro está preso, não é possível, é o anjo dele. Então, Rod assistiu a Pedro assim, e Pedro entrou no meio dos crentes e todos ficaram estupefatos, né? Admirados. Porque Deus respondeu a nossa oração, é assim mesmo, irmãos. Ele responde a nossa oração sem mais esperarmos. Mas muitas vezes a gente ora sem fé, pensando que Deus não vai responder. Porque a Bíblia diz que Ele responde segundo a sua vontade. E muitas vezes não era nem uma falta de fé. Muitas vezes eles pensavam assim, talvez Deus não queira livrar, talvez Ele queira tirar a sua vida mesmo. A gente ora para que Deus faça segundo a sua vontade. Mas precisamos orar com fé, porque Deus realmente responde a nossa oração. E essa parábola nos mostra que aquela mulher procurou alguém para resolver os seus problemas. Uma viúva, talvez por causa dos seus filhos, ela tinha um problema muito sério. E ela pedia ao juiz, todos os dias ela ia na casa daquele juiz, resolve o meu problema, juiz. Todo dia via aquela viúva lá e já estava cansado de ver a cara daquela viúva na casa dele.
está sendo demorado. Você está pedindo há tanto tempo e sabe a salvação dos seus familiares, do filho do marido, que sabe o problema que é impossível para você. Claro, quando nós vamos para Deus é porque aquele problema é impossível para nós, porque o que nós podemos fazer, nós fazemos, não é verdade? Mas aquilo que é para Deus, aí nós entregamos para Ele. Eu sempre falo para minha mãe, ela às vezes deixa a casa aberta, fala assim, Deus sempre me guardou, não vai acontecer nada. Às vezes ela sobe pela escada, ela fala para cair, nada, Deus sempre me guardou. Mas não é assim. O que você pode fazer, você tem que fazer. Mas aquilo que é impossível para nós, o Senhor faz. Glória a Deus, é Ele quem faz a impossível. Senão você não tem mais forças, você não pode viver, você não tem resposta dos homens, nem de ninguém, o Senhor vai te dar a resposta. Porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que responde a oração. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça. Então, muitas vezes, quando esperamos em Deus, oramos e Ele responde, nós aprendemos lições preciosas. Nós buscamos mais, nós colocamos nossos rosto em terra, nós jejuamos. Esses dias eu e a minha irmã combinamos de fazer um jejum. Aí a gente fez. E quando deu o segundo dia a resposta veio, irmãos, uma resposta maravilhosa. E a gente pensava que seria impossível. É assim que Deus faz. Ele responde a nossa oração. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que Ele não vai responder logo, e às vezes é tão imediato. Dependendo da necessidade, é imediata a sua resposta. E nós temos tantos exemplos na Bíblia, não é, irmãos, que nós precisamos de orar, mas orar com fé, como fala em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, o apóstolo escrevendo aos Hebreus, ele disse a fé, ele disse sobre a fé. A oração tem que ser com fé. Tiago também falou assim, que se nós duvidarmos, nós pedimos alguma coisa, Senhor, e duvidarmos, nós seríamos como as ondas do mar, que são levadas pelo vento. Nós precisamos te pedir e crer que Ele vai responder. Então, em Hebreus diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, nós precisamos de confiar que o nosso Deus vai responder às nossas orações. Nós precisamos de crer que Ele é fiel a nós, que Ele se compadece de nós como o Pai se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, irmãos, vamos crer, vamos ter fé. Vamos ter fé como aqueles heróis da fé que falam em Hebreus capítulo 11. Ele mostra aqui uma lista enorme de heróis da fé que buscaram a Deus, que confiaram em Deus e
você vai ter vitória sobre o seu problema. Todos nós temos necessidades, todos nós. Então vamos aqui um exemplo de fé, vencendo pela oração. Nós vamos ver, irmãos, em Mateus capítulo 15, um exemplo maravilhoso de uma mulher cananeia que estava com a sua filha endemoniada. Ela era cananeia. Ela viu que Jesus passava e ela saiu correndo atrás da multidão. E ela gritava, diz aqui, Mateus capítulo 15, a partir do 21, e Jesus foi para as bandas de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia saiu de suas terras e clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela sentiu a sua dor e achou e viu que só Jesus poderia respondê-la. Então ela correu atrás de Jesus e ela correu com fé insistente. E Jesus deu 3 respostas que desanimariam qualquer um de nós. Primeiro, os discípulos falaram assim: ah, mestre, essa mulher vem correndo igual uma doida atrás de nós, despede-a. Ela é cananeia. Aí Jesus falou assim: eu não vi senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era uma resposta desanimadora, mas a mulher continuava tentando chegar perto de Jesus. Depois, eles diziam assim: Senhor, faça alguma coisa, porque ela está correndo, ela está gritando no meio da multidão. E Jesus disse assim: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então aquela mulher ouviu essas palavras, ouviu. Ela disse assim: chegou pertinho de Jesus e falou assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Que humildade! Nós precisamos ser humildes ao buscar o Senhor. Não podemos pensar que nós merecemos nada de Deus, não. Nós somos indignos mesmo, somos pó e cinza. Vamos chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado. Porque a Bíblia diz, o Salmo 52, o coração quebrantado, o espírito contrito não desprezarás. Glória a Deus, aleluia. Ele não desprezará, ele não abandonará. Ele ouvirá o clamor daqueles que buscam a ele. E aquela mulher então falou para Jesus, né? Clamou a Jesus dessa forma. E Jesus virou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Oh, que bênção! Ela tinha muita fé, porque ela não desistiu diante dos obstáculos e nem diante das respostas negativas de Jesus. Ela sabia que ela não era merecedora, mas Jesus teve misericórdia dela e disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada. Então vamos insistir, vamos perseverar na oração. Existem tantos exemplos lindos aqui na Bíblia que o tempo não dá para nós falarmos sobre pessoas que confiaram em Deus e tiveram as suas respostas das orações. Nós sabemos de Ana, né? Que exemplo lindo. Ela desejava tanto ter um filho e ela se sentia desprezada pelas outras mulheres que eram mulheres de Eucana. E ela se sentia tão triste que não queria nem comer. Ela estava já depressiva e ela buscava o Senhor com fé no templo. E naquele dia diz que ela estava tão angustiada que ela só batia com os lábios e persistia em oração e buscava. Eu acho que ela dizia assim: hoje eu não saio daqui sem o Senhor não me responder. Glória a Deus. Então foi naquele momento e ela recebeu de Deus a palavra. Veio o sacerdote, né? Estava enganado com ela, pensando que ela estava embriagada, mas depois viu quando ela disse: não, Senhor, eu sou apenas uma mulher angustiada. Eu estou
rei se tornasse propício aos judeus e que eles não fossem destruídos. E diz a Bíblia que no terceiro dia ela foi se apresentar ao rei. Depois que eles oraram e jejuaram, ela foi se apresentar ao rei. Ela estava confiante e quando ela chegou diante do rei, ele estendeu para ela o cetro. Glória a Deus. E diz: pede o que quiseres, rainha Esther. Até metade do meu reino eu te darei. E Deus respondeu a oração de jejum, de oração, de fé. É assim que vai acontecer conosco, irmãos, com a igreja de Coqueiral. Se nós propusermos em nosso coração orar sem cessar, orar com fé, orar com insistência, o Senhor vai salvar muitas almas neste lugar. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo. O Senhor vai curar as enfermidades incuráveis. O Senhor vai fazer milagres. O Senhor vai dar vitória à sua igreja. O Senhor vai dar vitória à sua família. O Senhor vai libertar. O Senhor vai fazer maravilhas e milagres. Porque Ele é fiel. E nós servimos a um Deus fiel. E ouve as nossas orações. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel, aleluia. Nós temos que perseverar mesmo na oração. Essa palavra é para nós. E como disse ontem a irmã Josiane, né, que nós colocamos em prática na nossa vida. Porque não vale a pena, né, ficar só nesses dias de festividade, onde aqui nós nos alimentamos, recebemos, ouvimos a palavra de Deus. E passam os dias, aí na semana que vem a gente ainda lembra. Aí na outra semana a gente lembra um pouquinho. Aí deu um mês. Ficou tudo esquecido. Mas que não seja assim, irmãos. Que essa palavra que nós temos recebido durante esse dia começou ontem, hoje estamos recebendo mais um pouco. E vai continuar até amanhã à noite. Que ela fique em nossos corações, nós vamos colocar em prática na nossa vida. Porque o Senhor, Ele está aqui para nos abençoar. Glória a Deus. Eu quero chamar o nosso pastor Mário para dar ensinamento. Lembrando que logo após vai ter um café, tá? Quando terminar, as mãos desçam aqui pela rampa. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus, né, por esses momentos que passamos aqui. E que tudo o que tem sido dito não fique apenas para breves momentos, porque em toda a trajetória de Israel, passando pela igreja, a oração sempre foi a base fundamental para o sucesso, tanto de Israel no deserto e na chegada a Canaã, como da igreja, já a partir do primeiro século e atravessar os milênios. Porque quando Paulo escreveu esse texto aqui, isso já foi aproximadamente 20 anos depois do dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes a palavra era esta: e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, de sorte que Deus operava através dos apóstolos sinais, prodígios e maravilhas, e nada faltava para o povo. 42 a 47 de Atos. Ali está o perfil de uma igreja autêntica, uma igreja que persevera na doutrina para começar, na palavra, em seguida na comunhão, na Santa Ceia, no partir do pão e no temor. E Paulo depois dizia aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E aos Efésios ele disse: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e perseverando por todos os santos. Veja que a oração, ela não pode parar nunca. Quando ela para, o fracasso vem, a desgraça se abate,
eu quero equiparar aqueles dois cidadãos que seguravam os braços de Moisés, que precisavam ficar erguidos, segurando uma vara, apontando para o céu. No começo, quando Moisés cansava que os braços arriavam, os amalequitas venciam Israel. Quando Moisés levantava a vara, Israel prevalecia sobre os amalequitas. E ali Hur e Arão, percebendo que a vitória estava na vara erguida, o que é que eles fizeram? Escoraram os braços de Moisés. Então, irmãos, precisamos de companheiros para nos ajudar. Os braços cansam, a vara fica pesada. E quando a vara arreia, os amalequitas prevalecem. Israel aqui está falando do lado espiritual. Os amalequitas estão falando da carne. O que queremos que prevaleça? O Israel de Deus ou a carne? E representa tudo aquilo que é desagradável aos olhos desse mesmo Deus. Agora, para que Amaleque pereça, não tem outro jeito. Mãos erguidas, que significa vidas em oração, vidas de oração, e tendo do lado ajudadores como Hur, Arão, são companheiros. Então, irmãos, não tem outro jeito. Sem oração, perceba o que eu vou dizer agora, sem oração, pessoalmente ou coletivamente, não chegaremos a lugar algum. Hoje, por falta de oração, é que se vê tanta gente cansada e desanimada. E não adianta inventar movimentos, não adianta fazer isso, fazer aquilo outro, que será apenas por algumas horas, que será apenas por alguns dias, ou até meses, mas vai puxar. Porque o que dá vida às flores é a oração. Como o orvalho, está lá no hino 296, como o orvalho é para as flores, assim é para o crente, assim é para a igreja o quê? Oração. Sem orvalho, as flores murcham. Sem oração, eu, você, individualmente, e a igreja, coletivamente, também murchará. Então é por isso que esse tema é muito importante. Eu considero esse tema como um resgate, mas que isso fique em nossas vidas. Vocês ouviram a palestra aqui agora. Tudo gira em torno da oração. Agora, não é orar 2 minutos, nem 3. É ter uma vida de oração. É estar em oração. Precisamos resgatar isso. Ao chegar na igreja, já nos assentamos e aguardamos o culto, quando melhor seria dobrar os joelhos. A nossa Assembleia de Deus nunca começava seus cultos sem 15, 20, 30 minutos ou até mais de joelhos antes. Isso era comum em nossas igrejas, principalmente nos interiores. Oração sempre. Não precisava nem do pastor chegar para pedir. A igreja chegava e já orava. Irmão, e um culto que começa com oração, não tem como ele não ser abençoado. Muita oração. Eu passei a minha juventude em meio às orações no Rio de Janeiro. Foi um momento áureo no Rio de Janeiro. Tínhamos consagrações todos os dias em igrejas diferenciadas. Cada sábado tinha uma vigília num determinado lugar. Eu sabia de cor e salteado as vigílias. E teve um ano daqueles que os 52 sábados do ano, eu com a mocidade de São Cristóvão passávamos em vigílias, lotávamos ônibus só para ir para as vigílias. Se vocês chegarem em Pernambuco, onde começou o círculo de oração, no bairro de Casa Amarela, na Grande Recife, se vocês chegarem lá hoje,
E eu digo para vocês, se vocês chegarem numa igreja de lá, acharem menos de 150, 200 pessoas orando, está arriscado em mudar não. Porque o ciclo de oração em Pernambuco continua muito, muito vivo. E foi lá que começou. Lá tem ciclo de oração até para a criança. Tem ciclo de oração. Tem ciclo de oração para os jovens. Tem ciclo de oração para as irmãs. Tem ciclo de oração para os homens. E aquele povo sai depois da oração, irmãos, para fazer evangelismos. Sabe? Eu fui fruto do evangelismo deste, juntamente com a minha mãe. E a cada 3 meses, sabe qual é o resultado? A cada 3 meses, a Assembleia de Deus do Recife batiza em torno de 1.500, 2.000 pessoas. Muitas conversões, muitas decisões, muitos batismos com o Espírito Santo, dons espirituais aos montes. Se você vê uma crente daquela profetizar, é de dar medo. É coisa que profetizar e Deus cumprir, literalmente, integralmente. Se ora muito mais e se fala muito menos. E o resultado está lá. A Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é uma das mais avivadas Assembleias de Deus desse país e demais. E a coisa não é dura, a coisa não é arrochada, sabe? Vocês pensam que esses cantores aqui do Sudeste ou pregadores aqui chegam lá e têm liberdade? Não tem não, irmão. São considerados até desviados, porque andam fora das coisas comuns. Eu sou pastor aqui há 25 anos, mas já sou consagrado há 32 anos. Sabe o que vai acontecer comigo se eu for para o Recife? Eu vou ficar lá uns 3 anos sentado no banco, comendo sal. Vocês pensam que estão preocupados? Chegou aqui o pastor, mas não vem não, vai ficar aí esperando 3, 4 anos. É dessa forma o negócio lá, é dessa forma. E a gente vê por lado de cá tanta coisa, e por outro lado, tanto arrefecimento. Mas a palavra está nisso que foi dita aqui: perseverai em. Então, aonde tem muita oração, irmãos, tem muito poder. Aonde tem pouca oração, tem pouco poder. E aonde não tem oração, não adianta. Não tem poder, viu? Então é por isso que precisamos clamar, buscar o Senhor nosso Deus. É só na oração que teremos vitória. E dentro dessa oração Deus faz coisas que não imaginamos. Então fica esse lembrete para mim, para cada um de nós, viu? Oração. O milagre da cura do paralítico no templo Formosa era 3 horas da tarde, era a hora da oração. Pedro e João subiram ao templo para orar, e olha o que aconteceu, né? Aonde a oração, as coisas aconteceram. Para terminar, tem um corinho que o cantor Osésio de Paula canta dizendo: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas. E esse adorar é exatamente se prostrar ao pé da cruz, aos pés do Senhor, e orando, a coisa acontece. Esse exemplo que eu tomei de Pernambuco, irmãos, é só para que vocês entendam que o trabalhar está dessa forma, porque é uma igreja que ora muito, muito. Já tem a Proilim do outro lado que relaxaram mais e a coisa já não é como é no Recife. Então, vamos resgatar isso. Vamos orar. Vamos voltar a orar. Se orarmos mais, vigiarmos mais e falarmos menos, teremos ótimos resultados. A igreja de Deus. Amado e eterno Deus, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa nesta manhã. Ó Deus, meditando em um tema tão maravilhoso, tão sugestivo e que é a base do nosso cristianismo, Senhor. Foi assim com o teu povo no deserto, foi assim com a tua igreja no primeiro século, e foi assim com os teus mensageiros nos transcursos dos milênios. Homens teus, mulheres tuas, igreja tua, que ao se dedicar
Santo. E foi daquele movimento que surgiu a tua Assembleia de Deus na outra América. E dali, homens como Daniel Berg, Gunnar Wingre, Samuel Nisbro e outros mais vieram aqui. E a Assembleia de Deus no Brasil, com oração, viu esta igreja crescer, florir, com uma imensidão de almas, com uma infinidade de crentes batizados com o Espírito Santo. Tudo por conta de movimentos de oração. Aonde há oração, a tua presença se fará presente e os teus milagres acontecerão. Desperta-nos, ó Pai, que não fique apenas em um tema, mas que este tema passe a ser o nosso jornadear de cada dia. Dá cura para quem está doente nesta manhã, dá solução para quem está em problema nesta manhã. Os trabalhos de logo mais, que hoje à noite o Senhor continue a fazer maravilhas e falando profundamente em nosso meio. O mesmo te peço para todo o dia de amanhã, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo sejam com esta linda noiva do Cordeiro, que chamamos de igreja e que está por toda a terra espalhada, hoje e sempre. Todos digam comigo? Deus abençoe. Deixa o computador ligado. O Vitor, deixa o computador ligado porque ele está me enviando o arquivo.